Salve, salve! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC! Tudo certo? O inédito final do Campeonato Brasileiro, com finalíssima, mas com 3 candidatos ao título. Porque o São Paulo tem uma chance remota, mas desde 2011 não tinha 3 candidatos ao título na 36ª rodada, ainda que matematicamente. Com finalíssima, caso o Internacional ganhe do Flamengo no próximo domingo. É o único resultado que decreta o campeão já no próximo domingo, vitória do Inter. Qualquer outro resultado levará a decisão para a última rodada. Fala, Gustavo Poli. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu continuo, acho que vou fazer aqui como se diz, gastar uma onda pretérita para dizer que a gente previu aqui que o Flamengo seria o mega favorito ao título e para mim agora está aí escrito e sobrescrito que tá na mão do Flamengo. Mesmo com o Internacional podendo jogar pelo empate no Maracanã no próximo domingo e aí precisando apenas de uma vitória simples contra o Corinthians em casa, apesar dessa vantagem, você ainda vê o Flamengo com esse favoritismo todo? O futebol é legal porque favoritismo pode não se confirmar, né? Vide Inter e Sport. Agora, a não ser que aconteça algo daquela natureza ali, uma zebra dessa natureza, eu acho o Flamengo muito favorito. O Flamengo tem jogado muito melhor do que o Inter. Ontem o Inter começou até bem contra o São Paulo, contra o Vasco, mas você vê o segundo tempo da pressão que o Vasco fez no Inter e com a qualidade que o Flamengo tem. Se o Inter jogar daquele jeito ali, eu acho que o Flamengo ganha fácil o jogo. Claro, futebol é um jogo, quando o campeonato pode ser decidido numa partida, pode acontecer coisas como o lance do Wendel, né, no Inter Sport, que talvez tenha mudado o campeonato. Mas eu acho o Flamengo muito favorito pela qualidade do que vem apresentando. Paulo, eu concordo com você, mas só tem uma leve discordância, que é a seguinte: eu acho que o Inter recuou demais, estrategicamente e equivocadamente. O Abel atrasou demais o Internacional na marcação. Mas o Vasco não deu um chute no gol do Marcelo Lomba. Nenhum. O Vasco finalizou 8 vezes no jogo, mas nenhuma vez acertou a meta. É porque então, o Vasco é ruim, né? Exatamente. Por isso que eu acho que se o Flamengo tiver o recuo do Internacional, o Flamengo passa a ser amplo favorito para ganhar o jogo. Eu só estou pontuando que a pressão do Vasco foi estéril, como diria o velho Valdir Amaral. Mas olha só, essa pressão do Flamengo em cima dos seus adversários e o recuo do Internacional, ele é algo que se explica pela característica dos dois times. Eu vou ler um dado aqui para vocês que é bem interessante. Rogério Ceni à frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro. 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 32 gols feitos, 16 gols sofridos, aproveitamento 68,7%. Abel Braga no Internacional no Brasileiro. Os mesmos 16 jogos, as mesmas 10 vitórias, os mesmos 3 empates, as mesmas 3 derrotas e um saldo de gols muito semelhante também. 28 gols feitos, 15 gols sofridos, exatamente o mesmo aproveitamento, 68,7%. Aí vem um complemento importante. Em todas as vitórias do Internacional no Campeonato Brasileiro com o Abel, o time teve menos posse de bola. Exato. Ao contrário do Flamengo, que em todas as vitórias, à exceção a uma delas, teve mais posse de bola. Então são características dos dois times. O Flamengo joga com a bola, amassando o adversário. O Internacional joga com menos posse de bola, apostando no contra-ataque. E essas características opostas levaram os times à situação que se encontram hoje, mas com o mesmo aproveitamento. Do Abel no Flamengo, do Rogério, do Abel no Inter, do Rogério no Flamengo. Portanto, é de se esperar no próximo domingo o Flamengo atacando, amassando o Inter no contra-ataque, mas o Inter é competitivo assim, PVC. Sim, eu concordo. O que reforça a ideia de que o São Paulo tem chance. Porque se o São Paulo ganhar os 3 jogos e o Flamengo empatar com o Inter, o São Paulo depende de um tropeço de uma derrota do Inter para o Corinthians, que não é simples no Beira-Rio. Mas, assim, da maneira como você colocou, que é pura verdade, o Abel ganhou todos os jogos do Inter com menos posse de bola. Vai ter menos posse de bola que o Flamengo no Maracanã. A única questão a pontuar disso é que o Flamengo é o time, aliás, é o
quarto time que mais finaliza, o Rui Scola, é o quarto time que mais finaliza no campeonato. E ele finaliza muito, diferente do Vasco. Então o Flamengo pode ganhar o jogo no Maracanã. Mas digamos que tem empate. O São Paulo se mantém vivo e pode chegar na última rodada com um saldo de gol superior ao do Flamengo. A minha é que eu tenho a impressão seguinte: o Flamengo gosta de jogar assim. E assim, os times que incomodaram o Flamengo teve vários desacertos ao longo do campeonato. Primeiro com o Domi, depois o Rogério demorou a encontrar. Agora o Rogério conseguiu de novo encaixar a marcação alta do Flamengo, né? A marcação pós-perda, a pressão pós-perda. Assim, o time do Flamengo conseguiu ontem, tudo bem que o Corinthians estava desfalcado, então, mas sufocou o Corinthians durante boa parte do jogo e ficou com a bola, descansando com a bola, que era a intenção lá atrás do Jorge Jesus, né? Quer dizer, foi o que marcou aquele time. E o Inter não tem essa capacidade de contra-ataque que eu acho que os times que incomodaram o Flamengo têm. Ele tem até um bom contra-ataque, mas assim, o Inter perdeu algumas coisas, né? Hoje o arranque de velocidade do Inter é o Caio Maciel, que é um jogador novo. É o Vidal. É o Caio Vidal, perdão, confundi. Que é um jogador jovem, que ainda está crescendo até, mas aquela coisa, né? Isso é um jogo decisivo. Eu não sei, acho que o favoritismo do Flamengo é muito grande, até por um outro motivo, né? A qualidade dos jogadores é muito maior, né? Você não tem um jogador como o Gerson. O que o Gerson está jogando é brincadeira. Assim, você não tem um jogador como o Gerson em qualquer outro time do Brasil. Você não tem o Gabigol, não tem o Bruno Henrique, não tem o Felipe Luiz, que é o primeiro construtor das jogadas hoje. Ontem o Gerson fez uma jogada que ele quase entrou com bola e tudo. Ele saiu do meio campo, driblou 3 e não fez o gol porque resolveu dar para o Gabigol. Aí o Fábio Santos acho que tirou. Então, assim, a diferença de qualidade dos jogadores é muito grande. O time do Flamengo, na verdade, o Rizek até andou discutindo no Twitter aí com o Eric, ou brincando de brincadeira sobre isso, mas o time do Flamengo já era para ter ganho esse campeonato. Eu concordo porque ele é muito melhor que os outros. Mas é claro, o campeonato com pandemia, com um monte de coisa no meio, equilibrou muito. E o Inter deu uma arrancada improvável, com 9 vitórias. 9 vitórias, nas quais 3 ou 4 dessas aí foram um milagre. Bragantino, Goiás, Botafogo. Então, assim, é um campeonato de nuances, por isso, mas eu acho que se você pegar time por time, o Flamengo vai ganhar 8 em 10 jogos. Gustavo Poli, grande abraço ao senhor, até a próxima. Paulo Vinícius Coelho, até a próxima. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, até a próxima edição do podcast A Mesa. Por hoje é só. Tchau!